Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiano Zoldan, eu sou advogado, professor universitário e administrador do canal Direito Penal Facilitado. Nós estamos chegando a 30 mil visualizações, a 500 inscritos no nosso canal e agora nas próximas semanas eu vou fazer algumas postagens com maior frequência buscando falar especificamente dos principais pontos do direito penal e do processo penal que atualmente estão em evidência, e dentro de cada ponto eu vou destacar 5 características. Para iniciar, hoje nós vamos falar sobre prisões. Prisões é um assunto, um tema hoje que está muito falado na imprensa, na mídia. O que é prisão, de que forma ela pode ser decretada, o que é uma prisão legal, uma prisão ilegal. Então, muitas vezes o próprio aluno de direito, o próprio advogado, ele fica confuso diante de tantas possibilidades de prisão. O que hoje eu quero deixar bem claro são 5 formas possíveis de prisão, que é a prisão em flagrante, a prisão temporária, a prisão preventiva, a prisão após a segunda instância e a prisão após a sentença penal condenatória transitada em julgado. Primeiro, a prisão em flagrante. A prisão em flagrante, como o próprio nome diz, é aquela que é realizada no momento em que alguém está cometendo um crime. Mas não só no momento em que alguém está cometendo um crime. A prisão em flagrante, ela está descrita lá no artigo 302 do Código de Processo Penal. Então, é no momento em que alguém está cometendo um crime, então é passível a prisão em flagrante, logo após, quando acaba de cometê-lo, após uma perseguição, imaginemos que tem o cometimento de um crime, e existe uma fuga e uma perseguição. A prisão feita na perseguição também é prisão em flagrante. Ou quando que o agente é encontrado após ter cometido o crime, e o que o Código de Processo Penal fala é logo após ter encontrado o agente, logo após o cometimento do crime, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que levem a evidência de que essa pessoa cometeu o crime. Então, esses são os cabimentos da prisão em flagrante, lá no artigo 302 do Código de Processo Penal. Quem pode praticar essa prisão? É qualquer pessoa do povo, ou seja, qualquer cidadão pode dar voz de prisão no caso de flagrante delito. Evidente que na prática, e quem tem a obrigação são as autoridades, são as polícias, que geralmente são responsáveis pelas prisões em flagrante. A segunda prisão é a prisão temporária. A prisão temporária, ela é um tipo de prisão utilizada para garantir o bom andamento da investigação policial. Então, ainda não existe processo criminal. O que existe é uma investigação policial, o que existe é um inquérito policial que pode ser utilizada uma prisão temporária para se garantir o bom andamento dessa investigação policial. Esta prisão temporária ela é solicitada pela autoridade policial ao juiz. E ela tem duração de 5 dias, podendo ser prorrogada por mais 5 dias. A lei que trata da prisão temporária é a Lei 7.960 do 89. Essa é a prisão temporária. Prisão temporária é aquela feita durante a investigação criminal, na fase policial. A terceira prisão é a prisão preventiva. A prisão preventiva é aquela que pode ser utilizada tanto na fase da investigação quanto na fase processual.
durante o processo penal. Mas a prisão preventiva, ela precisa de algumas condições para sua decretação. E essas condições estão lá no artigo 312 do Código de Processo Penal, que são garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ou seja, a prisão preventiva, vamos pegar na primeira condição para sua decretação, garantia da ordem pública, ou seja, é decretada a prisão do réu para que ele não volte a incidir na criminalidade, para que ele solto não volte a praticar outros delitos, a praticar outros crimes. Conveniência da instrução criminal, se mantém a prisão do réu para que ele não atrapalhe no andar do processo, para que ele não ameace testemunhas, para que ele não destrua provas, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Se mantém a prisão do réu, por exemplo, para que ele não fuja, para que ele não saia do país, para que ele não vá a um local não sabido, aonde que futuramente não vai poder se aplicar a devida sanção caso este venha a ser condenado. Então essas são as hipóteses em que cabe a prisão preventiva. A próxima prisão, a quarta prisão, é a prisão após o julgamento em segunda instância. E esta é uma prisão muito polêmica. É a prisão que hoje divide os juristas. O que eu vou falar para vocês é o entendimento que o STF, que o Supremo Tribunal Federal tem a respeito da prisão em segunda instância. O que é a prisão em segunda instância? O réu passou pelo devido processo, foi condenado na primeira instância, estava em liberdade, foi condenado na segunda instância, estava até então em liberdade, e com a condenação na segunda instância, ele é então levado para a prisão para iniciar o cumprimento de sua pena, mesmo tendo entrado com um recurso para a terceira instância. Então, o artigo 283 do Código de Processo Penal diz que caberá prisão após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O que isso significa? Significa que a prisão ela se aplica no momento em que não couber mais recursos e que já se tenha então a decisão definitiva. No entanto, o plenário do STF entende que esse artigo do Código Penal não impede o início da execução da pena após a condenação em segunda instância. Então, hoje, o entendimento do STF é que, tendo condenação na primeira instância, tendo condenação na segunda instância, e mesmo o réu entrando com um recurso para a terceira instância, para os tribunais superiores, mesmo na pendência de se julgar esse recurso, pode-se iniciar então o cumprimento da pena com a devida prisão após esse julgamento na segunda instância. E por fim, a quinta prisão é a prisão após o processo transitado em julgado. O que seria essa? Essa é a prisão quando que, fim do processo, não cabe mais recurso, já existe uma sanção, já existe uma pena definitiva, então o réu, agora apenado, vai iniciar o cumprimento do seu processo de execução penal com a devida prisão.